Um dos primeiros passos para a compreensão da espectrofotometria é entender quais espécies químicas podem absorver radiação UV-Vis. Uma característica que pode ser considerada como exemplo é que a absorção de radiação UV-Vis é um processo comum para moléculas contendo duplas ligações. Isso ocorre porque em espécies que contenham apenas ligações simples, as excitações são pouco eficientes e requerem elevada energia para ocorrer. Um problema adicional é que radiações abaixo de 190 nanômetros também são absorvidas pelo oxigênio do ar, sendo necessário um equipamento especial para medidas nesta região. Devido a esses fatores, equipamentos comumente disponíveis em laboratórios abrangem radiações UV apenas a partir de aproximadamente 190 nanômetros, sendo que espécies que contenham apenas ligações simples não podem ser detectadas por estes. Muitas outras espécies, além de possuírem ligações sigma, possuem átomos com par de elétrons não compartilhados, sendo que para estes a transição requer um pouco menos de energia para ocorrer. Energia mais baixa ainda é requerida em transições para orbitais moleculares do tipo π, presentes em duplas ligações. Para duplas, a primeira ligação também é sigma, ou seja, ocorre pela sobreposição frontal dos orbitais atômicos e requer elevada energia para a transição. Já a segunda ligação ocorre pela sobreposição lateral dos orbitais atômicos e é denominada de π. Como visualizado na imagem, para cada orbital ligante sigma e π, um orbital antiligante, para onde as transições podem ocorrer, é formado, sendo que na presença de orbitais π, ou seja, duplas ligações, a diferença de energia entre os orbitais é reduzida e a absorção de radiação é favorecida. É possível verificar ainda que com o aumento do número de duplas ligações e, principalmente, quando estas são conjugadas, ou seja, alternadas, o comprimento de onda da radiação absorvida é deslocado para regiões de energia ainda menores. A absorção de radiação UV-Vis pode ocorrer também para alguns íons de metais de transição solvatados. Para essas espécies, é preciso verificar a ocorrência de orbital D semi-preenchido. Caso afirmativo, a interação com o solvente poderá levar à separação dos orbitais D em energias diferentes e transição entre estes níveis. Por isso, é possível verificar que íons como cobre e cobalto apresentam coloração, enquanto o zinco não. Em resumo, para que uma espécie orgânica possa ser medida por espectrofotometria UV-Vis, o ideal é que esta apresente ligações duplas conjugadas. Já para metais de transição, deve-se verificar se a espécie possui orbital D semi-preenchido. Se essas condições não estiverem presentes, se a espécie apresentar baixa absorção de radiação, ou mesmo se absorver radiação em uma região onde interferentes também absorvam, a alternativa pode ser recorrer a uma reação química que forme uma espécie que possibilite a medida. Serve como exemplo a formação de muitos complexos, como a reação de ferro com salicilato, que pode tanto ser utilizada para aumentar a detectabilidade para íons ferro 3, como para possibilitar a determinação de salicilato na região visível. Apesar da espectrofotometria também poder ser utilizada para a medida de sólidos ou gases, a maioria dos métodos desenvolvidos em laboratórios utilizam amostras na forma de uma solução. Para estas, uma determinação quantitativa pode ser feita pela comparação de uma amostra com soluções padrão da espécie de interesse em concentrações crescentes. Agora, para que se possa fazer esta comparação de forma precisa e exata, é necessário um equipamento que possibilite realizar medidas da quantidade de luz absorvida pelas soluções. O equipamento mais simples para esse tipo de medida é denominado de fotômetro. Consiste em um sistema para fornecer luz em uma curtíssima faixa de comprimento de onda, um recipiente para a amostra e um detector de luz. Com relação às medidas, iniciam-se pela utilização de um branco, ou seja, faça a medida de uma solução com concentração de analito igual a 0. Assim, pode-se determinar a quantidade de radiação que chega ao detector nesta condição
e ajustar o equipamento para considerar que quando a concentração é zero, a radiação transmitida através da amostra é de 100%. Essa medida da proporção da radiação que atravessa a solução teste é denominada de transmitância. Tendo ajustado com o branco seu valor para 1, pode-se então utilizar uma solução com analito e determinar qual porcentagem da radiação passou, ou seja, sua transmitância. Com este dispositivo, já é possível verificar que se soluções de concentrações diferentes forem medidas em um mesmo comprimento de onda em que absorvam, a transmitância será reduzida com o aumento da concentração do analito. O aumento do caminho óptico, ou seja, o tamanho da cubeta e, portanto, do percurso da luz pela amostra, também causa redução na transmitância. Além destes, outro fator que deve ser considerado é que, em um mesmo comprimento de onda e mesmas concentrações, as espécies podem absorver quantidades diferentes de radiação, sendo esta propriedade denominada de coeficiente de absortividade molar uma característica de cada espécie. Vê-se então que a transmitância em um comprimento de onda definido depende da concentração do analito, do tamanho do caminho óptico e do coeficiente de absortividade molar da espécie, sendo que quanto maior estes valores, menor a transmitância. Há de se considerar, porém, que a variação da transmitância não é linear com o aumento da concentração do analito. Nesse sentido, como a forma linear é a melhor forma de se trabalhar com dados, esta relação costuma então ser linearizada pela aplicação de -log aos valores de transmitância. Este novo parâmetro, denominado de absorbância, possui agora relação linear e crescente com a concentração do analito, o que torna mais fácil realizar medidas quantitativas em um comprimento de onda definido. Basta que a absorbância da amostra seja medida e que seu sinal seja comparado com medidas de soluções padrão em uma curva de calibração com ajuste linear. O fotômetro é um equipamento bem simples. Neste contexto, devido a limitações dos filtros ou fontes monocromáticas possíveis, não é possível avaliar com este equipamento qual comprimento de onda uma dada espécie absorve radiação. No espectro fotômetro, lâmpadas de deutério são comumente utilizadas para obter radiação contínua na região UV. Já lâmpadas de tungstênio produzem radiação na região visível. Como alternativa a essas fontes, alguns equipamentos hoje possuem lâmpadas de arco de xenônio. Após as lâmpadas, utiliza-se então um dispositivo para separar a radiação em seus comprimentos de onda. Prismas podem ser utilizados para isso, porém, o mais comum hoje é o uso de redes de difração. Nessas redes, para cada ângulo de saída, ocorre interferência construtiva apenas para um comprimento de onda e seus respectivos múltiplos, sendo que estes múltiplos, ou diferentes ordens, podem facilmente ser eliminados por filtros. A rede deve ser girada para que cada radiação desejada atinja a amostra, sendo possível encontrar equipamentos com ajuste manual ou de forma automática do comprimento de onda. Ambos os modelos são adequados para medidas em comprimento de onda fixo. Já para a obtenção do espectro de absorção, a necessidade de reajuste de 100% de transmitância ou zero de absorbância para cada comprimento de onda. Nesse sentido, os modelos automatizados são os mais adequados, pois realizam estas medidas automaticamente e gravam os dados do branco na memória. Com relação ao posicionamento da amostra, apesar de haver equipamentos que permitam a medida de apenas uma gota de solução, com volumes da ordem de 1 microlitro e caminho óptico extremamente reduzido, a maioria dos modelos disponíveis utilizam cubetas, cujo compartimento dentro do equipamento, em alguns casos, pode apresentar também controle de temperatura. As cubetas não devem absorver a radiação utilizada, sendo que vidro ou acrílico são transparentes a radiações visíveis e quartzo, um material mais caro, é transparente a todo o espectro UV-Vis. Já com relação ao detector, sua função é a conversão da radiação luminosa em um sinal elétrico de corrente ou potencial. Além deste modelo denominado de feixe simples, é comum também encontrar equipamentos de feixe duplo com 2 detectores.
Para estes, a radiação é dividida em duas partes e a cubeta contendo o branco é posicionada em um segundo compartimento. Assim, para cada medida da amostra, o sinal do branco é descontado automaticamente. Em resumo, qualquer espectrofotômetro possibilita medidas de absorbância e transmitância em comprimentos de onda fixo e varredura. Em alguns, porém, a varredura deve ser feita manualmente ou mesmo a faixa permitida pode ser menos abrangente, como alguns modelos que trabalham apenas no visível. Para exemplificar o uso de um espectrofotômetro, serão conduzidos experimentos em um equipamento de rede de diodos. Apesar deste modelo não ser tratado aqui, informações sobre o mesmo podem ser obtidas em um outro vídeo do canal. Como serão obtidos espectros tanto na região UV como visível, deve-se acionar no software as lâmpadas de deutério e tungstênio. Em seguida, deve-se realizar então o registro de um branco. Após o branco, medidas das soluções de interesse podem então ser realizadas, sendo que o primeiro exemplo aqui apresentado é o do espectro de absorção para uma solução de azul de metileno. Como trata-se de uma espécie com duplas ligações conjugadas e que apresenta cor azul, é possível verificar do espectro que, além de absorção de radiação UV, há absorção de radiação no visível, sendo que o comprimento de onda de máxima absorbância se encontra em 664 nanômetros, uma radiação percebida como cor vermelha. Vê-se então que se há interesse em fazer determinações quantitativas desta espécie em comprimento de onda fixo, o de maior detectabilidade é justamente este indicado por seu espectro. Adicionalmente, é possível verificar pelo espectro que radiações percebidas como cor azul, a cor da solução, não são absorvidas. Já como segundo exemplo, foi registrado o espectro para uma solução de cafeína. Como trata-se de uma espécie com duplas conjugadas e incolor em solução, como esperado, verifica-se a presença de absorção de radiação na região UV, mas não no visível. Outros exemplos que podem ainda ser citados envolvem a obtenção de espectros de espécies como a fenolftaleína, que pode mudar de rosa para incolor, ou seja, ter o espectro de absorção alterado dependendo do pH em que se encontra, e também açúcares como glicose, que por não apresentar duplas conjugadas, possui a absorção de radiação UV-Vis praticamente nula. Como verificado para os espectros aqui obtidos, devido a transições eletrônicas, possíveis processos vibracionais, rotacionais e interações com o solvente e outras espécies presentes, a absorção de radiação por espécies moleculares ocorre como uma larga banda. Por este motivo, para misturas de espécies que absorvem radiação, como em muitos fármacos, é comum interferências por sobreposição de espectros. Para essas soluções, em alguns casos, a medida em mais de um comprimento de onda e o uso de métodos matemáticos pode viabilizar a determinação direta por espectrofotometria. Em muitos casos, porém, o mais indicado é a utilização de uma técnica de separação antes de proceder à medida, sendo mais comum recorrer-se aos métodos cromatográficos. Por fim, é preciso citar que há fatores que podem limitar o uso desta técnica. Exemplos incluem perda de linearidade para altas concentrações de espécies que possibilitem interações entre moléculas do próprio analito, limitações instrumentais para soluções com alta absorbância, além das já apresentadas interferências por sobreposição de espectros e espécies que podem mudar de comportamento com variações do pH. Enfim, espero que você tenha gostado desta aula e que se inscreva no canal. Sugestões, dúvidas e críticas construtivas são bem-vindas. Por favor, deixem seus comentários.